ontem nós falamos no nosso comentário a respeito dos resultados da eleição na Alemanha, né? E nós fizemos aqui uma espécie de balanço geral com os resultados que ainda não haviam sido confirmados, mas que, no final das contas, né, existia uma previsibilidade muito grande, inclusive em relação às próprias pesquisas de boca de urna, e nós tivemos, além da vitória do CDU, CSU, né, que já era esperada, dos conservadores, e também do bom desempenho, né, o desempenho histórico da Alternativa para a Alemanha, AfD, o partido de extrema-direita, algo que foi destacado com relativa pouca importância no noticiário de uma forma geral, que é o desempenho desse pessoal que está comemorando aí na tela, né, o Die Linke, o partido à esquerda da Alemanha, né, que tem que, como o próprio nome diz, se posiciona de uma forma mais à esquerda, por exemplo, em relação aos social-democratas, né, que tiveram uma derrota muito grande nesse último pleito, até porque o premier Olaf Scholz acabou vendo o seu governo desmoronar e tendo que convocar essas eleições que aconteceram no último domingo, mas vamos falar desse partido que vinha numa descendente e, de repente, ressurgiu, principalmente nas últimas pesquisas, nos últimos levantamentos, já se notava que havia uma certa onda a favor do Die Linke. Então, contando um pouquinho o histórico dele, é um partido que surgiu a partir da fusão de duas siglas, né? Uma delas que era o Partido do Socialismo Democrático, os comunistas ali da Alemanha Oriental, era um partido que sucedia, inclusive, o Partido Socialista Unificado da Alemanha, que governou ali o país até a reunificação em 1990. E a outra legenda que se fundiu para surgir ali o Die Linke foi a Alternativa Eleitoral para o Trabalho e a Justiça Social, o acrônimo é WASG, foi fundada em 2004 por ex-membros do Partido Social Democrata e sindicalistas descontentes com as reformas neoliberais promovidas pelo então chanceler Gerhard Schröder, que antecedeu a Angela Merkel. Aí a gente faz até um parênteses, né, para falar dessas reformas que formavam ali a Agenda 2010. Contemplavam desde cortes drásticos no orçamento da assistência social, uma reforma trabalhista que enfraqueceu a legislação que protegia o trabalhador na Alemanha, também uma mudança normativa que permitia a demissão de funcionários de forma muito mais fácil, a redução do período durante o qual uma pessoa pode receber benefícios de desemprego, inclusive o aumento da idade federal da aposentadoria, que vai surtir efeito em 2029. Então, todas essas reformas, inclusive, quando a Angela Merkel assumiu, ela agradeceu o Schröder por ter feito essas reformas, tinha que agradecer mesmo, porque era uma agenda basicamente dos conservadores e não da centro-esquerda, e ainda por cima facilitou bastante o trabalho da Merkel, que não teve que fazer nenhum embate para promover um ideário que era totalmente do seu partido. Então, a gente tem ali, quando surge a esquerda, ele é um partido que tem um crescimento expressivo, né? Ele, logo de cara, nas eleições de 2009, se torna a terceira força política, obtendo ali 11,9% dos votos, com 76 cadeiras no Bundestag. Só que, de lá para cá, houve uma descendente, né? E, inclusive, na última eleição, né, no último pleito em 2021, obteve só 4,9% dos votos, abaixo da cláusula de barreira. Aí a legenda teve que recorrer, inclusive, ali as regras eleitorais alemãs que garantem uma compensação quando há determinados votos diretos, né? Lembrando que o sistema é distrital misto, então você vota no distrito, no candidato ali local, e também o seu segundo voto é para a lista de partidos. Então, a esquerda acabou conseguindo assento no Bundestag, só que continuou vivendo em crise, né? Inclusive, uma ruptura muito grande quando, em 2023, 10 parlamentares saíram e formaram uma nova legenda no início de 2024, né? Aliança Sarah Wagenknecht, Razão e Justiça, o BSW, que foi formalizada ali no ano passado, e surgiu, inclusive, como uma força concorrente à esquerda, adotando algumas gramáticas da própria extrema-direita quando se trata, por exemplo, da política de imigração. A sua líder, a Sarah Wagenknecht, inclusive falou em referência à pandemia que houve coerção ideológica do governo, sugerindo ali que a vacinação deveria ter um debate mais aberto, enfim, falando a língua dos extremistas de direita, né? E se tinha aspectos de economia de esquerda, outros aspectos ali eram de uma linguagem direcionada a esse público.
E nas eleições para o Parlamento Europeu, inclusive, o BSW superou, né, o Die Linke, tendo 6,2% dos votos, e a esquerda teve só 2,7%. Então, esses resultados ensejavam ali uma derrocada grande desse partido, talvez até a sua dissolução. Só que o que a gente viu nas eleições de ontem foi esse ressurgimento. E aí, vamos primeiro pegar os números aqui do que é esse ressurgimento. A gente pode ver, por exemplo, que houve uma migração de votos muito grandes. Obviamente, a esquerda perdeu, né, para o BSW, como a gente vê, mais de 300 mil eleitores, o que é natural, porque é a primeira eleição que o BSW disputa um pleito nacional, então ele não vai perder voto, ele só vai ganhar. Já onde que foi que a esquerda ganhou votos? Primeiro da SPD, o que era natural também, né? Pegando ali os votos dos descontentes, mais de 540 mil votos, mas principalmente dos verdes. Foram 790 mil votos que foram obtidos a partir de pessoas que estavam descontentes com o Partido Verde. E a gente vê também um número relevante de pessoas que se abstiveram na última eleição, 290 mil. Então, isso não é trivial. E aí, quando a gente vê essa questão dos verdes, dá para identificar, inclusive, que público que o Die Linke acabou pegando, que foram os jovens, né? Foi um partido que conseguiu captar boa parte dos jovens e foi, inclusive, mais votado na faixa etária entre 18 e 25 anos, com 25%. E um resultado ainda maior, inclusive, entre o eleitorado feminino jovem. Ali ele teve 34% das preferências e foi mais votado também. Isso é interessante. No leste, tanto nesse caso aí, nessa faixa etária, né? Foi o mais votado no leste alemão, onde chegou nesse segmento a 34%, como também no oeste, com 25%. Então, a gente tem esses dados que mostram que foi ali que houve, primeiro, uma reorientação política, né? Dentro dessa derrocada, dessa linha descendente, a gente tem uma reorientação, e a gente vê a figura da Ines Schwertner, que é uma antiga editora da revista Jacob em linguagem alemã, na língua alemã, né? É uma ativista pela nacionalização das propriedades dos grandes grupos imobiliários. Ela se tornou co-presidenta do partido no Congresso, né? Junto com o Jan van Aken. E poucos dias antes do anúncio, ela já sublinhava ali, do anúncio agora, né, de que haveria eleições alemãs, ela sublinhava a necessidade de se tornar claro que o Die Linke era um partido diferente, que não podia ser simplesmente ali, né, como ela dizia, não pode ser anti isso, anti aquilo, mas precisava mudar a forma como a legenda estava falando de política. E aí, o que aconteceu? Né? Houve uma reorganização da legenda, mas essa legenda foi para a rua. E, na prática, houve ali, segundo ela, um trabalho porta a porta. Então, o Die Linke foi escutar as pessoas, né? E o objetivo deles, que eles dizem ter conquistado, foi bater em 100 mil domicílios. Então, as pessoas, os filiados do partido, foram escutar todo mundo, e aí ela diz assim, que não houve surpresa naquilo que era esperado, porque ouviram das pessoas que elas estavam preocupadas com seus rendimentos. Né? Então, a partir disso, você foi ali elaborar as bandeiras de campanha, né? E entraram ali questões como desde o controle dos preços da energia, que subiram muito após, inclusive, a guerra na Ucrânia, e também o IVA de 0% nos alimentos essenciais, produtos de higiene e transportes públicos. Então, a gente tem aí uma questão que é uma questão tributária, né? De você tributar menos os mais pobres e mais os mais ricos. E os mais pobres não são só os mais pobres, é a classe média, de uma forma geral. Tem essa entrevista aqui, que é bem interessante, no Tribune, que é do Gregor Gysi. Ele é e aí, quando a gente fala, né, o partido se reorientou, se remoçou, mas se remoçou com a experiência de muita gente, como é o caso dele, que é um parlamentar de 77 anos, estava para se aposentar, mas foi chamado para participar dessa reconstrução, e foi uma das figuras-chave, junto com outros dois políticos muito importantes do partido, também muito bem-sucedidos nos seus distritos, o Bodo Ramelov, que governou a Turíngia, e o Dietmar Bach. Então, ele, nessa entrevista, resume que se chegou ali para
para o partido à esquerda, há 6 questões chaves, que são paz, justiça social, sistema tributário justo, sustentabilidade ecológica, educação, igualdade de gênero e também uma outra questão que é igualdade entre a Alemanha Oriental e Ocidental. Porque isso, segundo ele, foi muito negligenciado nos últimos anos como pauta da esquerda. Aí é interessante porque ele destaca, né, a dificuldade, primeiro, de você ter um partido, como eu falei ali, vindo de 2 outras legendas que já eram, né, uma delas dissidente de outra legenda, então é a dissidência da dissidência. Então você tem uma variedade muito grande de pessoas, que desde aquelas que acham que o capitalismo pode ser superado por meio de uma revolução, outros que são reformistas, outros que são mais próximos ali da questão ambiental, que foi ignorada e é muito importante ali na Alemanha e em boa parte da Europa, e também houve um erro que para ele foi fatal, que foi o abandono, primeiro, de uma classe média que pagava muito imposto, de que estava insatisfeita com seus rendimentos e que não conseguia mais se identificar, né? E aí ele toca num exemplo que é muito interessante, como eu falei aqui, o Bodo, né, o Bodo Ramelov, ele governou a Turíngia pelo Die Linke, inclusive, e aí existe uma ilustração que é muito interessante, que mostra como a questão da luta por direitos, por igualdade, se alia à luta econômica. Esse estado, a Turíngia, foi o primeiro onde professores do ensino fundamental ganham o mesmo que os do ensino médio, o que não existe em nenhum outro lugar da Alemanha. E por que isso parece uma coisa pequena, mas na realidade acaba tocando uma outra questão, que é a igualdade de gênero? Porque a maioria dos professores de ensino fundamental são mulheres. Então você tem ali, você alia ao mesmo tempo essa questão da igualdade de gênero com uma questão de justiça social e justiça econômica. E ali, mantendo essa ideologia tradicional de esquerda, o partido conseguiu, na verdade, estando mais próximo de pautas da classe média e também da classe menos favorecida, e mantendo esse ideário contra as políticas de imigração, esse sucesso eleitoral. E aí a gente passa para essa figura, que eu até comentei ontem a respeito dela, que é a Heidi Heiknecht, de 36 anos, que foi a principal candidata do partido. E aí nós temos não só uma modernização do discurso, uma reorientação mantendo a sua essência, mas também uma presença digital, e aí sim, entrando numa seara que a extrema-direita domina, né? Aqui no Brasil nada de braçada, que é esse terreno ali do TikTok, do terreno das plataformas sociais. Ela tem mais de 500 mil de seguidores no TikTok, isso explica, por exemplo, o sucesso que fez entre esse grupo demográfico mais jovem, só que a presença digital dela não se resume simplesmente a isso, né? Se resume também, ela está relacionada ao próprio desempenho no parlamento. Ela é deputada, e um ponto que foi muito bem aproveitado pela presença digital que ela tem foi um enfrentamento que ela teve com o futuro chanceler, Friedrich Merz, quando ele rompeu o chamado firewall, né, o muro de proteção dos partidos tradicionais da Alemanha contra a extrema-direita, quando ele contou com os votos da AfD para aprovar uma moção de resolução pedindo uma política de imigração mais rigorosa. Isso foi no dia 29 de janeiro. E ali ela fez um enfrentamento muito duro, falou, apesar de todas as diferenças políticas, eu nunca teria imaginado que um partido democrata cristão daria esse passo e faria pacto com extremistas de direita. E disse o seguinte, e isso apenas 2 dias depois de termos lembrado aqui a libertação de Auschwitz, 2 dias depois de termos homenageados, assassinados e torturados. E vocês trabalham com aqueles que continuam a propagar exatamente essa ideologia. Isso foi muito forte, e o discurso é legal até, inclusive, ver no YouTube, porque ele é muito vigoroso e viralizou. Ele foi assistido por mais de 30 milhões de pessoas nas plataformas de redes sociais, e naquele dia, 29 de janeiro, foi o dia de filiação recorde de pessoas ao Die Linke, né? Chegou a 81 mil filiados, o auge da sua história, e a maioria dos novos membros são mulheres, 53%, idade média de quem ingressou desde janeiro é pouco mais de 28 anos. Então, nós temos aí a Heidi Heiknecht, junto com o outro co-líder ali, o Jan van Aken, eles querem, inclusive, tem uma proposta de reduzir pela metade a riqueza dos bilionários em 10 anos. Ela também se elegeu com essa questão do imposto progressivo, com uma receita que seria resultante, segundo ela, para financiar, por exemplo, educação e transporte público.
Então, é interessante isso, para a gente ver, é óbvio, né? A gente sempre tem que ressaltar que essas fórmulas não são transpostas simplesmente. Ah, vamos fazer isso no Brasil. Não é assim que funciona, cada lugar tem as suas peculiaridades, mas é interessante a gente ver como um partido conseguiu reverter sua queda, não só reorganizando o seu ideário, mas sem perder a sua essência de esquerda, adaptando ali também para uma inserção muito maior no ambiente digital, o que é muito importante com figuras como a Heidi, mas apesar de ter 9%, né, quase 9%, é um partido que promete, pelo menos, tentar pautar e fazer esse enfrentamento à extrema-direita, que não vai participar do governo, mas que vai ser muito forte no Bundestag, e aí é interessante a gente observar também como é que vai ser o comportamento deles no parlamento. Mas, por enquanto, acho que traz aí algumas figuras inspiradoras aqui também para o Brasil e para outros lugares em que existe esse enfrentamento com extremistas. E aí, só um último adendo que é bem interessante para a gente notar aqui. Estamos vendo aí nessa foto de 2021 o então presidente Jair Bolsonaro com a deputada alemã de extrema-direita Beatrix von Storch, da AfD, Alternativa para a Alemanha. Ela é neta do nazista Lutz Graf Schwerin von Krosigk, que foi ministro das Finanças de Adolf Hitler. E até aí não tem problema você ser descendente de Adolf Hitler, de alguém que colaborou com o governo de Adolf Hitler, mas o problema é que ela seguiu na mesma seara do avô, né? Então, quer dizer, é alguém que tem uma ligação não só genética, como tem também uma ligação do ponto de vista político. E ela disputava o assento ali, representando, ela já era deputada eleita, disputava ali o distrito de Berlim-Lichtenberg, justamente com a Ines Svetner, que a gente falou aqui a respeito, né? Aquela jornalista do Jacobin, a editora dessa publicação de esquerda, que também existe aqui no Brasil, e ela, a neta do ministro das Finanças do Hitler, foi derrotada, não conseguiu se reeleger, e a Ines obteve 34% dos votos naquele colégio. Então, também fica aí o registro, porque é importante, é simbólico e é efetivo.